Fala, meus queridos, tudo certo? Hoje mais cedo eu tava pensando assim sobre os temas que eu ia gravar e eu lembrei de um bem interessante, que é sobre microgerenciamento. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas microgerenciamento é quando você faz gerenciamento em cima de microatitudes. É quando a pessoa vai lá, tipo assim, nos mínimos detalhes para tipo assim, não, você tem que mudar um pouquinho mais aqui, assim pode ser um pouquinho melhor, coisas nesse sentido. É fazer gerenciamento em cima de coisas que são micro, que não são relevantes. E não tá no macro, mas tá no micro, tá no detalhe. Quando eu paro pra pensar nisso, eu só me dei conta do risco que existia por trás disso depois de uma experiência que eu tive com um gestor, o Sandro Calar, que eu amo demais. O cara é muito fera, muito inteligente, um queridão, se tornou um amigo pessoal. O perigo que eu vejo assim, eu vejo dois riscos terríveis em cima do microgerenciamento. O primeiro deles eu consigo reconhecer em mim e o segundo deles eu considero que é o pior de todos. Mas antes de eu falar sobre essas duas principais causas, eu queria falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o Sandro, que ele me ensinou isso. A gente estava tocando lá um projeto, era um projeto que tinha vários professores. Quando a gente estava ali fazendo gestão desse projeto, teve uma vez que uma professora, ela estava à frente de uma das etapas assim, e ela mandou um questionamento pro Sandro, e ela falou assim: Sandro, seguinte, para resolver essa demanda, eu tô pensando em agir assim, 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 dessa forma. Algumas partes assim estavam certas, estavam corretas do que essa professora tinha falado, mas tinha dois pontos ali que eram claramente errados. Mas assim, claramente errados. E aí eu falei assim, tá, ele vai corrigir esses dois pontos. E aí ele só virou e falou assim: show de bola, pode tocar, tá aprovado, pode fazer. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha assim, eu falei assim, cara, não faz sentido. Será que eu que ouvi errado, ele que não ouviu? Porque claramente o que ela falou ali não tá certo. Passou-se um tempo, eu não tive coragem de perguntar assim na hora, mas se eu não me engano, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu virei pra ele e falei assim: ô Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, claro, todas. Aí eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, quando a fulana tava falando contigo sobre o projeto, ela claramente falou aquelas coisas que você sabe que não é dessa forma, que elas são erradas, mas ainda assim você não corrigiu. Por que você não fez isso? Aí ele deu uma risadinha assim, e aí ele falou assim: Nathan, olha só, eu passei a tarefa para ela, e ela vai ter uma proatividade em tentar resolver da melhor forma que ela consegue resolver. É normal que ela tenha pontos de falha na primeira vez que ela está sendo colocada como responsável disso. Agora, se na primeira vez que ela tomou as próprias decisões dela, eu chegar e eu corrigir o que ela vai fazer, sabe o que vai acontecer a partir de então? Todos os projetos que ela for fazer, ela vai ter necessidade de vir validar comigo. Ela vai vir para validar comigo, para me questionar como que ela tem que fazer. E o erro que ela vai cometer ali não é um erro grave, não é um erro que vai ser relevante, e rapidamente, logo ali na frente, eu só vou fazer uma direção da rota dela. Só tipo assim, ah, fulana, ajusta isso aqui, que acabou que a gente conversando ali, a gente nem percebeu isso. Só que ela já vai se ver como autoridade, como uma pessoa que tem capacidade de resolver algo sozinho, e não vai criar uma dependência de ter que voltar pra mim o tempo todo. Cara, isso pra mim assim foi tipo assim, bum, explodiu assim, eu, caramba, meu, é muito gênio, cara, ele é muito gênio. E ele me falou isso e eu falei assim, cara, isso faz muito sentido. Pensando sobre isso, eu percebo que o microgerenciamento, ele tem duas causas. Pode ter dois motivos pelo qual você faz o microgerenciamento das atitudes de alguém. O primeiro motivo, que eu vejo que era o meu, é porque você é burro. Porque você é idiota. E aí você faz o microgerenciamento pensando que você está ajudando a pessoa que você está gerenciando, quando na verdade você não está. Você está ali criando uma dependência de forma que toda hora a pessoa vai voltar até você para pedir auxílio. Isso, tipo assim, cara, não pode ser dessa forma. E muitas vezes você é burro e continua agindo dessa forma. Então essa é a primeira causa. A segunda causa, e eu acho ela muito pior, é quando o microgerenciamento vem por causa de um orgulho e uma insegurança da parte do gestor, da parte da autoridade em si. Em qual sentido? A pessoa, ela se sente bem sabendo que as pessoas têm uma dependência da aprovação dela. E com base nisso, ela sempre tem algo para comentar. Para quê? Para sempre provar para as pessoas que elas não conseguem superar o crivo, a visão super apurada desse ser supremo e super capacitado que consegue ver todos os defeitos e todos os pontos. Nossa, como ele é bom, nossa, como ela faz uma gestão absurda, ela sabe de todas as coisas. Cara, é uma coisa idiota. É uma coisa idiota, é um tipo assim, meu, nossa, é muito ruim. Não surte efeito nenhum na prática. É algo que só gera malefício, só gera prejuízo. Muitas vezes é por causa do ego. Um ego inflado. Um ego inflado é uma das principais causas de um microgerenciamento em relação àquilo que os outros fazem.
Eu já vivenciei isso, não somente assim no mundo profissional, mas já vivenciei isso aí também num contexto de igreja. Existem pastores, existem seitas que existem, sabe? Eu já participei de seitas dentro do segmento evangélico sem perceber que eu estava participando de uma seita, sabe? Que é o quê? Não, uma pessoa cria ali uma doutrina que ela tirou da cabeça dela um dia que ela dormiu e ela sentiu no coração dela e ela acha que foi Deus falando com ela, e com base nisso ela começa a cuspir um monte de merda na cabeça das pessoas que estão ali junto num grupo, segundo aquilo que ela acha, segundo aquilo que, tipo assim, não, porque Deus me revelou. Caramba que Deus te revelou isso aí, entendeu? No final das contas é só a pessoa alimentando o próprio ego, é só ela se sentindo esse prazer absurdo de como Deus fala comigo, como eu sou bom, como eu sei das coisas. E, cara, isso é idiota, sabe? Isso é idiota, isso é prejudicial, isso é, como é que eles falam? É um relacionamento abusivo. E, rapaz, a gente tem que correr disso, de pessoas que criam essa dependência de que tudo precisa da aprovação delas. Tudo não, mas você precisa falar comigo para que eu fale a direção que você deve ir. Tem que falar nada, falar merda nenhuma, entendeu? Enfim, mas, cara, basicamente o que eu tenho para falar para você é isso. Eu não sei se você tá no contexto de viver debaixo de um microgerenciamento ou se você percebe em você que você estava aplicando sobre pessoas que estão abaixo de você num contexto de autoridade um microgerenciamento. Mas, independente da situação, eu só vou te falar uma coisa, larga de ser burro ou deixa de ser orgulhoso, sabe? Para com isso. Larga o microgerenciamento e larga de ser microgerenciado também, entendeu? Começa a cagar e andar pra opinião das pessoas, cara. E, tipo, você sabe o que tem que ser feito, vai lá e faz, dá o seu melhor. Obviamente, tipo assim, pega opinião pra, tipo, ajeitar, assim, a sua direção, mas não permita que um microgerenciamento crie uma dependência sua quanto a quem tá sobre você. Você é melhor do que isso. Você tem que gerar dentro de você essa capacidade de conseguir resolver os próprios problemas, cara. Você não pode criar uma dependência em relação a uma pessoa, em relação a uma instrução. Vai lá, toca, erra e vai ajustando mediante ao seu erro, sabe? Julgue aquilo que você faz e analise pra saber, cara, o que eu fiz aqui é bom. Quando Deus ele fez o mundo, ele não perguntou pros anjos, o que vocês acharam do que foi feito? Ele olhou e ele julgou. Isso é bom, entendeu? Ele, tipo, cara, você não tem que ficar pedindo opinião dos outros, não. As outras pessoas não têm que ficar avaliando aquilo que você faz. Você tem que aprovar aquilo que você executa. Eu tenho que aprovar aquilo que eu executo. E que se exploda o que os outros estão pensando, sabe? No final, a gente tem que olhar pro que a gente fez e falar assim, cara, isso é bom. E ajustar, mano, tá? Mas basicamente é isso. Eu espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço.